Boa noite, queridos irmãos, novamente com vocês, com muito carinho e com muitas saudades também. Na verdade, era muito gratificante estar com vocês no querido Sheila nas quartas-feiras, nas segundas quartas-feiras. Entretanto, todos sabem as razões pelas quais estamos utilizando este recurso. O estudo não pode parar. Mesmo que outras atividades tenham que cessar, é exatamente nesses momentos que precisamos buscar interiorizar muitas coisas que já nos fazem falta. Porque atribulados pela vida moderna, pelo trabalho, pelas ocupações, muitas vezes deixamos de lado o estudo. E agora é todo próprio que estejamos buscando esses recursos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, sem prejuízo, evidentemente, de outras obras subsidiárias, além da codificação, que também nos trazem informações corretíssimas, porque embasadas na própria codificação, que por sua vez está embasada no Evangelho de Jesus. Então, o tema ou o assunto, com seus temas propostos para hoje, é sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos o título Estranha Moral, ou Moral Estranha, se quisermos. Ali nos é dito, nas palavras escritas, de que Jesus, seguido por uma pequena multidão, ou por uma multidão, de repente voltou-se para eles e lhes disse: aquele que não abandonar pai e mãe, esposa, filhos, irmão, irmãs, não é digno de ser meu discípulo, ou não pode ser meu discípulo. O que soa estranho, porque Jesus, quando se dirigia, como se dirige a nós, eles têm sempre uma orientação que não há campo para divergência. Sua mensagem sempre foi uma mensagem de amor, de construção superior, de elevação da criatura, de destaque para o amor em todas as suas manifestações, e realmente soa estranho que ele haja dito essas palavras com este sentido que nós encontramos na leitura do Evangelho. É preciso considerar que os tempos são outros, que as palavras também passaram por modificações extensas, necessárias ao longo dos séculos. Jesus falava em uma linguagem que não era exatamente a nossa de hoje. E mesmo assim, se formos buscar nessas palavras algum entendimento, teremos dificuldade para explicarmos e explicar a outros por que Jesus teria dito assim: quem não odiar, quem não deixar, quem colocar em primeiro lugar, quem, enfim, tiver na família, nessa ligação familiar atual, os seus compromissos e tiver para com estes compromissos mais consideração do que a mim, então este não é digno ou não pode ser meu discípulo. Vamos pensar também que ele falava daqueles discípulos mais próximos, que mesmo assim não deixaram suas famílias, que seguiam Jesus nas suas peregrinações, nas pregações que fazia, sem, entretanto, deixarem o lar, a família, filhos, esposa e outros parentes, se mantinham ligados ao lar, exceção de alguns que tinham já como tarefa
que vieram também depois, como é o caso de Paulo de Tarso, que não tinham família. Então, estes, como até hoje acontece, os grandes líderes missionários, os que se dedicam integralmente à causa do Evangelho, à causa do Cristo, muitos deles não assumem compromissos com família, porque precisam e estão destinados a uma tarefa específica. Mas vamos ao estudo recorrendo às informações que o codificador houve por bem colocar na interpretação dessas mensagens ou dessas afirmativas atribuídas a Jesus. Lembro mais uma vez a questão das traduções, porque uma palavra pode ter vários significados em outras expressões. Então, nós podemos considerar que talvez o Espírito que Jesus tenha passado para nós, para os seus discípulos daquele tempo e para nós, é que a nossa vida espiritual está acima dos interesses da atualidade, incluindo-se aí a família. Porque o nosso compromisso com a espiritualidade, com o nosso processo evolutivo, devem ter sempre a prioridade sobre as coisas passageiras. Então, se nós, por conta das coisas passageiras, incluindo-se aí a própria família, nos afastamos do processo, do progresso que estamos realizando, estaríamos retardando o nosso compromisso, a nossa tarefa de evolução. Fomos criados para a evolução. Então, digamos que numa reencarnação, unidos a uma família, coloquemos esta família acima desses compromissos eternos. Isto seria, evidentemente, não uma situação de se encaixar nessa expressão de Jesus, de que termos que abandonar a família para segui-lo. Exatamente na família, nós podemos exercitar os princípios contidos no Evangelho de Jesus e na lei de Deus. Ora, abandonar, odiar, não é amar. E tudo quanto a lei divina, expressada também por Jesus, fala sempre do amor. Então, não caberia esta afirmativa atribuída a Jesus, por sinal, por dois evangelistas apenas, Mateus e depois Lucas, que também não foi discípulo direto de Jesus. Lucas se baseou nas informações que recebeu, no caso de Mateus. Mas vamos aqui, então, àquela proposta da leitura do Evangelho. É preciso também levar em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o caráter particular de suas línguas, voltando aí à questão do idioma em que Jesus se expressou e o que nós utilizamos hoje na língua portuguesa, onde nós temos uma fartura de interpretações. Mas digamos que a tradução tenha sido fiel ao princípio expresso por Jesus. Aí, então, a moral se torna realmente estranha. Então, estas observações terão uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, particularmente, dos Evangelhos. Se não se leva em conta o meio em que Jesus vivia, corre-se o risco de enganar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar o outro consigo mesmo. Por isso é preciso separar da palavra odiar a sua moderna acepção,
por ser contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Então, a recomendação do Evangelho é de que tomemos cuidado com as nossas interpretações, muitas vezes até pessoais. E ele diz também sobre, além de todo aquele que tiver deixado, aí Jesus acena com uma promessa que contraria o princípio, como já afirmamos. Então, dizia assim, Mateus no capítulo 19, versículo 29, dizia assim, todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa de meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Vejam bem que este convite, essa assertiva de Jesus, induz a criatura a ignorar, a abandonar tudo aquilo que ele precisa vivenciar enquanto espírito encarnado. Viemos para a Terra, na presente reencarnação, como em outras anteriores, e viremos muitas vezes, enquanto necessário, e temos compromissos, principalmente com a família que constituímos, da qual fazemos parte, que precisa do nosso apoio. Imaginem um pai de família abandonando a família, os filhos, a esposa, para, com o pretexto de servir a Jesus, distanciar-se desses compromissos que assumiu. Realmente nós precisamos buscar maior profundidade, melhor interpretação, para que não incorramos em equívocos dessa ordem. E foi então que Pedro disse assim, perguntou assim, quanto a nós, eles, discípulos, que seguiam mais de perto, que eram os 12 do início do cristianismo, quanto a nós, viste que deixamos tudo o que seguimos? E Jesus lhes disse, em verdade eu vos digo, não haverá quem deixe casa ou pai ou mãe, ou irmão ou mulher ou filhos, pelo reino de Deus, sem que receba muito mais, ainda neste mundo, e a vida eterna no século que virá. Aqui é de Lucas, capítulo 18, que também, como dissemos, não conviveu ao lado de Jesus, não esteve com Jesus. Então outro lhe disse, Senhor, eu te seguirei, mas permite-me antes dispor do que tenho em minha casa. E Jesus então lhe respondeu, quem toma do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ainda de Lucas. E a codificação, o codificador diz assim, sem discutir as palavras, é preciso ir em busca do pensamento que evidentemente era este. Já dissemos, os interesses da vida futura sobrepõem-se aos interesses e a todas as considerações humanas, porque a vida futura está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, enquanto a ideia de renunciar à própria família seria uma negação dela, da doutrina de Jesus. Então, nós seguimos na nossa colocação afirmando que tudo o que nós não conseguimos entender pelas letras, que busquemos o espírito, que é o que realmente prevalece. Também disse sobre deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente através da lembrança. Então, esta consideração
em relação aos que partiram, não se prende àquele corpo que foi levado à sepultura, ou outros meios, como a cremação, mas sim aqueles que se foram, mas que permanecem vivos em nossa memória. E também nós temos a questão, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Como é que nós poderíamos entender também essa expressão? Na verdade, Jesus veio provocar uma certa dificuldade nesta interpretação. Como ele veio trazer a espada e não a paz? Jesus estava falando do Espírito que lutaria consigo próprio na conquista da sua evolução. Jesus estava falando dessa guerra interior que realizamos diuturnamente no combate, nessa espada, com o auxílio dela, da boa vontade, na nossa renovação interior, porque estamos em construção permanente e toda construção exige o esforço de um guerreiro, de uma guerreira, para conquistar a vitória que lhe está reservada. Então, queridos amigos, o estudo deste capítulo é muito importante, mas as reflexões são muito mais. Vamos pensar na coerência que tem, deve e existe na mensagem de Jesus, sem sombra de qualquer dúvida. Se algo não nos parece justo, certo, correto, segundo o amor que ele pregou e exemplificou, busquemos a interpretação, sem tomar a letra como a realidade final. Que ele nos abençoe e permaneça conosco sempre.